Você acompanha imagens ao vivo de Aparecida, onde o Papa Francisco deixa neste momento o seminário São Bom Jesus, onde ele almoçou com bispos aqui da Arquidiocese de Aparecida, com religiosos, com seminaristas, e também abençoou a estátua de Frei Galvão, né, que vai para o Santuário de Frei Galvão. E agora, neste momento, está se deslocando no Papa Móvel, uma grande quantidade de pessoas estão ali nesse percurso, né? E olha, o Papa pede para que pare o Papa Móvel agora, mais uma quebra de protocolo. Boa tarde, Carla. Carla, junto comigo, vai estar aqui nesta hora acompanhando este momento. Veja que os cinegrafistas têm dificuldade, né? O Papa deixa o Papa Móvel nesse momento, Desceu, né? Desceu ali para cumprimentar uma criança. Mais uma vez uma criança, né? E olha, ele espera para ver até onde a criança vai. Ele sempre gosta de cumprimentar também os pais, né? Ele sim. Cumprimenta a criança, mais uma. Esse povo que ficou, muitos viraram à noite em Aparecida para poder ver o Papa, embaixo de um frio de 10 graus. Frio e chuva, Chegou né? a 6 graus, né, de madrugada. Chuva, muita chuva. Então é uma forma também do Papa Francisco retribuir esse carinho imenso, né, que o povo aqui de toda a região do Vale do Paraíba, que se deslocou até Aparecida, né, está demonstrando a ele nessa tarde. Essa sensibilidade dele, né, de reconhecer o sacrifício das pessoas, de estar ali, de ver que as pessoas estão se esforçando para estar com ele. Então ele não passa despercebido, né? Ele faz questão também de dizer, olha, eu estou vendo o sacrifício de vocês, estou unido a vocês. Isso é muito bonito. E sempre, o que é impressionante nesse Papa é esse sorriso, né, Oswaldo? Sorriso e olha, um dia intenso, né? desse, porque ele saiu cedo do Rio de Janeiro, essa mudança brusca de temperatura que nós tivemos aqui, né? E ele ali, firme, deve ter almoçado aquele cochilinho depois do almoço, não tem cara de que deve ter acontecido não, porque... E antecipou, né? Nós estávamos, esse deslocamento do Papa era um pouco mais tarde. Evidentemente que o horário do Papa está um pouco mais apertado, porque ele vai ter que ir de novo até São José dos Campos, Sim. de helicóptero. Olha só a imagem agora ali do centro comercial da cidade de Aparecida, né? O Papa Móvel vai um pouquinho mais rápido, mas ele vai saudando com muita alegria, né? Já o Papa Móvel realmente dá uma boa acelerada. Arrancada aí, né? Ele normalmente, em média... Na Praça da Rodoviária, para São Exato. Benedito, já descendo em direção ao Santuário Nacional. Aí ele vai até o heliporto do aeroporto, do santuário, onde ele pega o seu helicóptero e vai até São José dos Campos. Ele então voltar até o Rio de Janeiro. Que hoje ainda tem atividade no Rio de Janeiro, né? Ele não chega no Rio de Janeiro e vai descansar. Não. Hoje ainda tem mais uma atividade. Exato. Agora temos imagens aí do santuário, para onde ele vai passar ali rapidamente, né? Até o local onde está o aeroporto. Agora temos imagens de novo do helicóptero, né? Um helicóptero de grande capacidade, de velocidade, né? E que vai levar o Papa até São José dos Campos e depois de São José até a cidade do Rio de Janeiro, onde 6h30 da tarde já tem um outro compromisso no Hospital São Francisco. Ele vai inaugurar uma ala para tratamento de pessoas que estão enfrentando aí o problema das drogas. Uma dependência química, né? E o Papa que sempre falou muito, né? Se você pegar os discursos, ainda do tempo que ele era cardeal, há uma preocupação muito grande do Papa Francisco com relação às drogas, né? E certamente nós vamos escutar orientações muito importantes nesse período da noite de hoje, né? Quando ele estiver inaugurando essa ala do Hospital São Francisco, um dos hospitais mais antigos do Rio de Janeiro, com um grande atendimento, mas que vai também agora atender. A gente sabe que nessa questão das drogas, o crack atualmente tem feito assim muitas vítimas, né? E que bom que o Hospital São Francisco está
indo para essa isso. para e essa mostra direção. também que, como você bem falou, a questão do Papa, mas toda a igreja hoje se preocupa com isso também, com essa recuperação do ser humano, né, da dignidade humana, inclusive aí na dependência química, que é um dos maiores males, né, digamos assim, que assola a sociedade. Tantos pais, né, tantas famílias que sofrem por causa disso, e o Hospital São Francisco de Assis, que é administrado por frades franciscanos também, né? É verdade. Então, tem mais esse serviço da igreja aí. O padre hoje vai bater ali o carimbo, dizendo eu aprovo, é isso mesmo, já inaugurando essa ala de tratamento para dependentes químicos. Olha, Carla, nós estamos aqui acompanhando, o Papa chegou ali num ponto onde o nosso pessoal do pool de imagens não conseguiu cobrir, né? A gente conhece a geografia, para quem não conhece a Aparecida, ali tem uns lugares com muito, né, morros, enfim. Então, provavelmente, nós não conseguimos cobrir toda a parte com que o Papa agora passou. Mas olha, nós estamos recebendo inclusive nossos convidados aqui, Carla. Vamos para lá? Vamos. Temos condição já? A Carla vai? Vamos juntos, vamos juntos. Então, vamos aqui porque nós temos 2 convidados e a Carla vai poder conversar com eles e com a gente para falar um pouquinho mais a respeito desse dia tão memorável. Eu tenho certeza que os 2 estiveram em Aparecida, viu, Carla? Será? Não. Então, boa tarde, professor Felipe, bem-vindo. Boa tarde, professor Lino. Boa tarde, Carla. É uma alegria poder hoje ter 2 grandes homens, grandes conhecedores da igreja também, falando e compartilhando conosco essa experiência maravilhosa que tem sido a visita do Santo Padre ao Brasil, né? A primeira visita missionária dele, apostólica, mas também, principalmente aqui, a Aparecida vizinha, diocese vizinha, né? O professor Felipe eu não vi lá hoje, mas a Priscila, filha dele, eu vi que hoje teve a graça de pegar na mão do Papa, né, professor? Eu não estive lá, eu tive um outro problema de manhã, não pude comparecer, mas a Priscila foi me representando. E né? foi muito bem representada, né, e retribuída. Voltou muito feliz, disse que pegou até na mão do Papa, então tá bom, né? O Brasil inteiro viu a doutora Priscila pegando na mão do Papa ali, então graças a Deus. A mão do Papa estava muito gelada. Coisa de médica, né? Muito frio, né? Coisa de médica, né? Professor Lino, como é que o senhor tem visto, de uma maneira geral, esses primeiros momentos do Papa aqui no Brasil? Nós temos um Papa surpreendente, e que fala com as palavras e fala muito com os gestos. E uma coisa que me fez muita impressão, uma pessoa declaradamente ateia, como o Arnaldo Jabor, falou na TV Globo, uma destas noites, que a sociedade está precisando de um pai. E está encontrando um pai na figura do Papa Francisco. E depois da missa de hoje, por exemplo, nós percebemos esta preocupação dele, não só com os doentes, as crianças, todos os romélios, até este diálogo com o mundo inteiro. Ele abraçou o líder islâmico, abraçou os ortodoxos, abraçou os rabinos, abraçou um pastor protestante. Então, esta procura de tudo aquilo que nos une. Eu tenho aqui a encíclica que ele acaba de publicar. Estive na Itália visitar um irmão que estava doente e me deu este presente, está em italiano, Lumen Fide, a luz da fé. E a gente percebe, por um lado, a preocupação dele para que os cristãos sejam cristãos autênticos, uma volta ao Evangelho. É o sentido, no fundo, do nome Francisco que ele escolheu. Professor Lino, professor Felipe, a gente vai conversando e vamos também acompanhando, né? Primeiro Papa. Que nos ajudem. Primeiro Papa, depois nós. Você tem liberdade aí, Oswaldo, para prioridade. Nós estamos acompanhando que ele chega ali agora, justamente o professor Lino, que reside ainda em Aparecida, professor? Reside em Aparecida. Reside em Aparecida, foi reitor do santuário, né, de São Bom Jesus. Sim. E pode nos ajudando também. Ele está agora já dentro da Basílica está de novo de do Aparecida. pátio da Basílica, exatamente. Né, justamente ali, passando um grande número de pessoas, né, como a gente pode observar na imagem, saudando o Papa Francisco, pessoas que viraram à noite. O senhor esteve hoje lá também, professor? Eu assisti pela televisão, mas minha esposa, os meus filhos foram, inclusive o filho mais velho saiu de casa ontem às 9 da noite.
mas tive a felicidade de entrar na Basílica, de ver o Papa bastante perto. E a minha esposa e minha filha conseguiram um lugar também de bastante destaque. Eu fiquei com o caçula em casa, me acompanhando com a maior atenção. E nós vemos então o Papa Francisco ali dentro, né? Já se encaminhando para a parte alta ali do santuário, onde fica o heliporto, né? Onde ele vai pegar o helicóptero. Está dirigindo-se para o heliporto. Se dirigindo então posteriormente para a São José dos Campos, onde ele pega o avião da Força Aérea Brasileira em direção olha aí que imagem, bem próximo da gente. Está também saudando os nossos telespectadores que têm a oportunidade de nos acompanhar agora nessa programação. E um deslocamento de helicóptero de em torno de 30 minutos aproximadamente, né? Em 25 minutos aproximadamente ele levou de São José até Aparecida na manhã de hoje, nesse trajeto que ele fez. E agora eu queria que vocês já comentassem um pouco da homilia de hoje, que eu acho que foi um momento marcante. Ele começando lembrando da sua ligação com Nossa Senhora, né? E ligação que a gente pôde, como o professor Lino disse, nos Atos, né? Ele disse isso, demonstrou isso no seu primeiro compromisso como Papa, indo à Basílica de Nossa Senhora, e agora vindo ao Brasil, o primeiro compromisso, vamos dizer assim, antes da jornada, também numa Basílica de Nossa Senhora. Queria que vocês comentassem. Poderíamos lembrar um pouco o passado, a raiz. Temos um Papa jesuíta. E os jesuítas, quando iam missionários para a China, levavam uma cópia da imagem de Nossa Senhora que se encontra na Basílica de Santa Maria Maior, que segundo uma tradição teria sido pintada por São Lucas. E não podemos esquecer que nos mesmos anos em que aqui o rei de Portugal manda o padre Manuel da Nóbrega, mais tarde o Anchieta, já estava primeiro em Goa, na Índia, depois vai no Japão e mora às portas da China, com desejo de entrar na China, o outro Francisco jesuíta, São Francisco Xavier. Mora em 1552. 3 anos antes, Manuel da Nóbrega tinha vindo para cá, e o ano seguinte, Anchieta virá para cá. Então, não podemos esquecer esta ligação, o que existe atrás do nome Francisco. A gente, mas quem Francisco é? Francisco de Assis, Francisco de Sales, Francisco Xavier, etc. Mas ele falou, primeiro Francisco de Assis, mas não podemos esquecer esta formação jesuíta dele, com toda a história que existe atrás desta importante ordem para a Igreja e para o mundo. Nós estamos acompanhando a imagem, o Papa já embarcou no helicóptero, né? E agora, lá em São José dos Campos, esse helicóptero demorou para subir, viu? Ele ficou lá andando, né? Demorou, após ligar as hélices, ainda demorou um tanto para que ele pudesse subir, mas a gente olhando aqui pelo relógio, a gente acredita que um pouco depois... Já encerrou o embarque, ó. Pouco depois das 4 horas, ele deve estar chegando em São José dos Campos. E ele acabou adiantando esse deslocamento para justamente não atrasar os compromissos de logo mais no início da noite, lá no Rio de Janeiro, quando ele vai visitar o Hospital São Francisco, né? Mas a gente ainda deve ter ainda alguns minutos desse helicóptero ainda em solo lá de Aparecida. Nessa homilia, Carla, professor Felipe, professor Lino, ele depois de citar Nossa Senhora, ele cita a 5ª conferência, a Conferência de Aparecida, né? Onde ele esteve ali há exatos 6 anos. Ele não poderia deixar de citar isso, né? Ele teve um papel muito importante na conferência, né? Ele fez um papel de redator dos documentos, né? Isso é significativo, e a gente viu como é que esse documento foi um documento pesado, né? Um documento assim profundo, né? Quer dizer, aquele pedido do Papa Bento XVI, né? Discípulos e missionários, né? O documento espelhou muito bem isso. E esse Papa viveu muito isso. Eu acho que isso já foi a própria preparação de Deus para o pontificado dele, não é? Essa participação aí. Agora, uma das coisas que mais impressionou, né, nesse pontificado dele, Oswaldo, primeiro ele ter logo depois de
eleito e ido à Basílica de Nossa Senhora de Santa Maria Maior para consagrar o pontificado dele a Nossa Senhora. Depois querer vir a Aparecida, o único evento que ele quis, que ele aceitou fora da jornada mundial. Isso é muito significativo, né? Esse lado mariano mesmo, essa devoção, né? E esse compromisso mesmo. Agora, o professor Lino falava dessa questão de São Francisco Xavier, né, dele ser jesuíta. Isso também acaba permeando a vocação, essa vocação que a gente tem visto no Papa Francisco, de peregrino, né, professor? Porque o Francisco Xavier foi um grande missionário, né, o patrono das missões. Né? Então, e o Papa tem esse cuidado, essa característica, né, de peregrino e peregrino incansável. Isso é uma das coisas que a gente vê, esse rosto dele, né, sempre alegre, sempre disposto, que meu Deus, é o Espírito que refaz esse homem, porque não tem, né, como a gente entender de onde vem tudo isso. Mas isso também faz parte das raízes voltamos aos 3 Franciscos, né? Francisco de Assis, peregrino até a Terra Santa, em diálogo até com o sultão. Verdade. E no momento em que no mundo cristão se falava de cruzadas, ele escolhe o diálogo. Muito forte isso. Depois, Francisco Xavier, lembramos, outro peregrino que chega até a Ásia. Entre parênteses, o continente onde nasceu o cristianismo e onde até hoje há o menor número de cristãos. E terceiro, o Francisco atual, Jorge Mário Bergoglio, que no fundo é filho de imigrantes italianos que foram para a Argentina. Aliás, ele tem 2 passaportes, ele usa os 2. Tem o passaporte italiano e o passaporte argentino. E quem sabe a gente diz, olha que escolha que fizeram os cardeais. Escolheram, quem sabe, o óbvio. Metade dos católicos do mundo está falando a língua espanhola. América Latina, exceto o Brasil, e os hispano-americanos, que não são poucos, calcula-se que seja 40%, e todo o país das Filipinas. Sim. Então, é uma língua, a língua espanhola, que atinge muitos migrantes, muitos que se deslocaram de um país e foram para o outro. Tudo isso, este ser peregrino está carregando a história dele, os nomes dele. E como a gente lembrou aqui, o Papa participou dessa 5ª Conferência de Aparecida, no Ceilão, em 2007. Então, quer dizer, já é a 2ª vez que o cardeal Bergoglio vem à Aparecida, né, visita o santuário e fica ali por alguns momentos. Então, nós temos uma matéria que vai contar um pouco mais para nós sobre essa experiência da 2ª vinda do Papa aqui à Aparecida. Primeiro andar, apartamento 108. Este foi o quarto ocupado pelo cardeal Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco, em 2007. O jeito simples marcou os funcionários e donos do hotel. Quando retornou a Buenos Aires, Bergoglio mandou um presente agradecendo a hospitalidade. Foi uma surpresa agradável porque ele nos enviou um livro da Catedral de Buenos Aires contendo uma dedicatória, né? Ele se diferenciou dos demais aqui no nosso hotel. Pela simplicidade, pelo recolhimento, pela fidalguia, por tudo isso que ele está demonstrando à mídia, aos outros cristãos, que tudo isso é ele. Ele é uma pessoa por inteira. Ele é realmente essa pessoa que nos traz Jesus. Então está aí já também caracterizado essa questão da simplicidade do cardeal Bergoglio, hoje o nosso Papa Francisco. Professor Felipe, com toda essa... A gente viu de novo agora, né? Não sei se o senhor já tinha chegado aqui no estúdio, quando nós vimos mais uma quebra de protocolo do Papa Francisco, que desceu do Papa Móvel ali na saída do Seminário Bom Jesus, para abraçar algumas crianças, cumprimentar crianças. Ele tem feito uma série de quebras de protocolos. Né? E o que o senhor acha que a gente pode esperar dele nessa Jornada Mundial da Juventude, que agora... Oficialmente ele começa no Rio de Janeiro, a jornada começou ontem, já hoje com as catequeses, mas o que a gente pode esperar do Papa nessa JMJ? Carla, para ser sincero, desde que o Papa Bento
renunciou... Professor, a gente... só para dizer que o helicóptero, como os nossos amigos podem ver em casa, né, começa então a subir e agora a gente pode contar aí de 25 minutos a 30 minutos ele deve chegar a São José dos Campos, né, para então poder embarcar até a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, para voltar, né, ao tema principal da sua viagem, a Jornada Mundial da Juventude, mas antes ainda inaugurando hoje uma ala para aqueles que sofrem com as drogas, né, no Hospital São Francisco de Assis. Então aí o Papa termina a sua viagem à Aparecida neste exato momento. Desculpa, professor, com o senhor de novo. Não, prazer, a gente colocar o Papa em primeiro lugar é muito importante. Mas eu dizia o seguinte, desde que o Papa Bento renunciou, nós estamos tendo assim surpresas em cima de surpresas, né? Eu acho muito importante, sabe, Lino, a gente fazer uma análise de tudo isso. O que Deus está nos dizendo? Porque a gente sabe que quem conduz a igreja, especialmente quem conduz o pontificado, é o Espírito Santo. Mesmo com as fraquezas humanas dos papas, um papa renuncia, depois de 600 anos, não havia isso na história da igreja. Depois se elege um papa argentino. O primeiro praticamente fora da Europa, né? Porque nós tivemos papas da Ásia, tivemos alguns até da África, mas lá no começo da história da igreja. Depois foram todos da Europa. E muito na periferia da Europa, né? Muito próximo da Europa. Tivemos antes era mais de italiano, né? Mas depois tivemos um polonês, já foi uma novidade, um alemão, outra novidade, e agora um argentino. Eu penso que o Espírito Santo está realmente fazendo uma obra que nós precisamos fazer uma leitura dessa obra, para que a gente se coloque nela e se coloque a serviço dela. Agora vemos esse Papa que, como você disse, quebra todos os protocolos, mas ele não quebra a doutrina, ele não quebra a mística do Papa, a figura importante. Tanto é que ele, engraçado, né? Se de um lado ele tirou o protocolo, né? Do outro lado aumentou a aderência a ele. Uma coisa impressionante, né? E outra coisa muito interessante, ele fala com poucas palavras. Ele fala mais com a presença. O fato dele entrar naquele carrinho branco, né? Quando chegou no Rio de Janeiro, aquilo foi um susto, não foi só por segurança, não, foi para todos nós. Quer dizer, ele não quer mesmo ostentação, ele não quer, ele quer realmente... Vida austera, né? Quer dizer, e tudo isso numa hora que nós vivemos aqui no Brasil, o povo também querendo isso, o povo querendo simplicidade, o povo querendo aplicação dos recursos de maneira melhor, o povo querendo simplicidade. Então, eu vejo nisso tudo uma catequese assim, quase que silenciosa desse Papa. A homilia dele foi curtíssima em Aparecida. Sim. Eu acho que não deu 10 minutos. Mas parece-me que, não sei, talvez o professor Lino possa comentar sobre isso, é um estilo dos jesuítas, né, de sempre resumir em 3 pontos, né? Sim. E hoje, mais uma vez, na homilia, ele fazia 3 pontos, né? A questão da esperança, a questão de... Deus e alegria. Saber se... A surpresa de Deus. Surpresas de Deus e alegria. Essa é uma característica também dos jesuítas, né? Eu mostrei a encíclica dele e comentava com o padre redentorista estes dias. Ele disse, olha, a encíclica mais forte foi a visita dele em Lampedusa. Exatamente. Esta é a grande mensagem. Eu estava na Itália naqueles dias para visitar este irmão doente e quando voltei perguntei, mas aqui a mídia deu espaço para esta visita do Papa em Lampedusa? Me confirmaram que houve um bom espaço da mídia. E este gesto de ir sem muitos acompanhantes, o essencial, um avião simples, um simples navio, e depois aquela frase que pelo menos na Itália foi muito repetida, a globalização da indiferença. Uma frase, palavras curtas, mas que são uma mensagem, ele vai diretamente ao essencial. E como dizia o professor Felipe, ele não vai jogar fora todo o conteúdo específico da fé cristã. No discurso diante das autoridades, começado da presidente, ele disse, não tenho nem ouro, nem prata. Venho trazer o quê? Jesus Cristo.
é o essencial, até a maneira, prestava atenção como celebra a missa, bem concentrado, se emociona, o grande amor da Nossa Senhora voltamos, é um romeiro que, como os romeiros, pega a imagem. Quantas vezes ele beijou a imagem da Nossa Senhora Aparecida hoje? Eu, certo ponto, perdi a conta. E a gente percebia o Papa emocionado, né? Ele estava sob uma forte emoção ali em Aparecida. Eu acho que ele chegou ali no início a chorar. Eu também acho que... Embargou ali, pelo menos. Embargado. Né? Naquela oração silenciosa dele, era um desejo pareceu isso. Dele, né, Oswaldo? Era um desejo dele muito profundo vir a Aparecida, né? A gente vê, pelo que eu li, foi o único compromisso que ele aceitou fora da jornada mundial, para não, de forma alguma, esvaziar a jornada, né? Tanto é que ele não quis nem celebrar a missa ali fora, para não quebrar um pouco da concentração da jornada. Mas esse encontro com Nossa Senhora realmente ali, eu tenho certeza que muitas graças e bênçãos ele conseguiu para o nosso Brasil. E nós convidamos você agora para acompanhar uma matéria a respeito do peregrino em Aparecida. Vamos saber um pouco mais a respeito disso e como viver esse momento aí em Aparecida. A madrugada foi intensa para quem decidiu passar a noite na fila. Ver o Papa exigiu dos romeiros alguns sacrifícios. Para isso, eles vieram preparados. O que não faltavam eram meios para driblar o mau tempo. Aqui tem bastante cobertor, bastante quentinha, cafezinho quentinho. Costelinha de porco, linguiça, calabresa, só assim para esperar o Papa. Mas a gente colocou papelão, colchonete, cobertor, aquecendo o máximo possível para a gente conseguir encarar a noite toda. À espera do pontífice, devoção e milagres. Reinaldo ficou paralítico aos 16 anos devido a um acidente. A cura veio pela oração. Seus passos agora são de agradecimento. Na época, ninguém acreditava que eu pudesse voltar a andar. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui, bem dizendo e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Estou firme, forte, andando, correndo, sempre alegre. Dona Maria José não se importou com a deficiência física e esperou por Francisco com muita alegria. Eu estava numa ansiedade, eu estava doida para chegar aqui na Aparecida. A gente já sabia que ia ser temperatura baixa, mas para mim é uma alegria ver o Papa. Acho que ele pega na nossa mão também, se tiver oportunidade. Quase 7 horas da manhã, momento de alívio para quem passou a noite enfrentando o frio e a chuva. Os portões acabaram de abrir e os primeiros romeiros já estão entrando para a missa com o Papa Francisco. As horas de espera finalmente valeram a pena. Bento, que faz aniversário hoje, diz que já ganhou seu presente. Quando anunciou que a data ia ser justamente no dia do meu aniversário, aí eu falei, já sei qual é o meu presente esse ano. E aí estou aqui. Mas nenhuma espera foi igual a de seu José Carlos. O primeiro da fila veio de São José dos Campos na segunda-feira. Um exemplo para quem passava. Com um sorriso, se orgulhava do local escolhido. Finalmente vai ver o Papa. Uma bênção, como ele mesmo definiu. Vou procurar ficar primeira banca do corredor, porque se ele passar e eu conseguir colocar a mão nele, nossa, vai ser um prazer e uma bênção para toda a minha família e para todas as pessoas que convivem comigo. Esse povo passou realmente momentos difíceis, viu, Carla? Com esse frio, essa frio noite que fez úmida, essa noite. Né, uma chuva e realmente é a fé que move montanhas, mas também move pessoas. Aqui da comunidade de Canção Nova tinha uns 80 que passaram a noite naquele frio lá, foram ontem à noite para lá, tinham 6 mil pessoas na frente só. E contaram hoje para a gente que foi realmente bastante difícil, né? Mas isso mostra a fé, né? Sim, e a vontade dessas foram pessoas. Solteiros, foram algumas mães, eu vi lá a Flávia Moraes, esposa do Adriano Moraes, passou a noite lá, a Evandra do Carlinhos com os 4 filhos, e assim, então as pessoas não medem mesmo os esforços. O Cleto foi hoje cedo com as crianças, a Sofia, enquanto ela não visse o Papa, ela não sossegaria. Então, todo mundo se movimentando, né, por esse ideal, por essa
essa graça, eu acho, né? Mais do que a gente não está ali. Muitas pessoas falam, estão lá, é apenas um homem, mas é uma graça, né? Poder estar na presença de um homem, né? Como o Papa Francisco, como um Papa, né? Qualquer Papa, mas o Papa Francisco hoje, né? Aí o representante de Cristo na Terra, e para nós isso é importantíssimo. E nós já queremos aqui também convidar você em casa, onde quer que você esteja, né, em qualquer lugar deste mundo, porque graças a Deus a Canção Nova chega não só ao Brasil, mas a partir de Portugal, né, o nosso abraço aos nossos irmãos portugueses para a Europa e a África, a participar conosco, interagir conosco. Mande para a gente o seu SMS através do CN, espaço 49810. Então, esse onde você pode mandar SMS para a gente, que fica correndo a sua mensagem ali embaixo. E o Twitter é Tamo Junto JMJ. Então, a hashtag Tamo Junto JMJ, e você pode já aqui, que a gente pode ler a sua mensagem, a sua participação, aquilo que você deseja expressar para o Brasil, para o mundo, a respeito desta visita do Papa Francisco ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude de 2013. Eu queria voltar com os nossos convidados a falar de novo a respeito da Conferência de Aparecida. O Papa Francisco, ainda então cardeal de Buenos Aires, dizem que ele foi o grande articulador desse documento, né? Eu queria perguntar, na opinião, professor Felipe, professor Lino Rampazzo, os senhores acreditam que esse documento pode se tornar um documento mundial, não só latino-americano? Vocês acreditam que esse tema, que está muito ligado ao tema da Jornada Mundial da Juventude, possa se ampliar a partir deste evento que nós estamos vivendo? Eu gostaria de colocar esta minha opinião, que a escola do Papa Francisco coloca em destaque o documento de Aparecida. É só pensar no dia 19 de março, depois da missa solene de início oficial do pontificado, quando ele recebe o chefe de Estado e entrega para o presidente do Brasil e para o presidente da Argentina o documento de Aparecida. Aliás, começa a dar uma dica, falou para a nossa presidente ou presidenta, conforme está sendo chamada. Se achar difícil ler tudo, olhe o sumário e veja os temas mais interessantes. Até deu a dica de como ler algo que poderia interessar mais a uma pessoa, neste caso uma política. Então, depois, hoje, em Aparecida, e as televisões do mundo inteiro estão divulgando isso, ele volta a falar da importância da conferência. E ele tirou a própria pessoa, só falou que estava presente e que a participação dos romeros foi importante até para a elaboração do documento. E não falou que ele foi o redator principal do documento, então deixou de lado, mostrou o mais importante. Aliás, a preocupação dele, ele falou no centro da igreja, vocês são jornalistas, aos jornalistas, o sábado depois da eleição, no centro da igreja não está o Papa, está Jesus Cristo. É interessante este levar para o essencial, como dizia o professor Felipe, estes discursos curtos, mas com conteúdo forte, incisivo e com a linguagem que todo mundo entende. Legal. Foi interessante ele falar, Lino, que na homilia de hoje, né, que a presença dos romeiros, nós mostramos ali os romeiros agora há pouco, né? Achei interessante ele falar que a presença dos romeiros foi inspiradora para os pastores, né, no estudo do Celanda, do tema. Posso até ler um pedacinho aqui, que eu tenho em mãos, olha só. Ele disse assim: de fato, pode-se dizer que o documento de Aparecida nasceu justamente deste encontro entre os trabalhos dos pastores e a fé simples dos romeiros, sob a proteção maternal de Maria. Então, eu queria destacar isso, sabe? Esse documento foi um documento muito encarnado. Eu acho que é por isso que ele está tendo essa repercussão muito forte. Primeiro, o tema foi fortíssimo, né? O Bento XVI foi inspirado quando colocou isso. Discípulos e missionários. Não basta ser discípulo, tem que ser missionário. Essa foi a pedra de toque de todo o Quinto Celã.
Foi esse tema, né? E os bispos souberam aproveitar isso. E eu penso que olhando para o povo ali em Aparecida, porque a gente, indo em Aparecida, ali, querendo ou não, a gente leva uma lição de espiritualidade. A fé daquele povo, gente. E você vê que é um povo simples, que chega ali viajando a noite inteira, vem de carro, vem de van, vem de ônibus. Vem a pé. Então aquilo ali não tem como não tocar. Cavalo de bicicleta. Não tem como. Eu me lembro que uma vez um amigo meu, que aliás, dentista, que tratou até do Padre Jonas, né? Ele tem um irmão padre no Vaticano, e esse irmão um dia teve a oportunidade de se confessar com o Papa na Semana Santa, João Paulo II. E João Paulo II perguntou a ele: você vai ao Santuário de Aparecida rezar? Ele falou: vou, Santo Padre, porque eu moro pertinho de Aparecida, moro em Caçapava. Né? Então, é muito significativo a realidade do santuário como inspiradora da fé. Nós temos algumas imagens que a nossa produção selecionou da parte da manhã, né, para a gente ir conversando e relembrando também, né? Olha aí, nós vemos o momento frente à imagem, talvez seja justamente esse momento ímpar, né, e emocionante que o Papa teve frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, que nós falávamos aqui há pouco, né, que ele se emocionou bastante. Aí já a entrada, a procissão de entrada da missa, né, do Papa Francisco, e como a gente disse na homilia, ele abordou 3 simples posturas, né? Conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus e viver na alegria, né? E sobre a alegria, no final, ele até falou uma expressão bastante forte, né? São imagens que nós temos do Vaticano, né? Que foram geradas pelo Vaticano e que nós acompanhamos agora. São imagens diferentes das que foram da transmissão de hoje cedo. Olha uma menininha aí, né? E a gente vê outros ângulos. Aliás, que beleza que foram as imagens do Antônio Afonso de Miranda, que tem tudo a ver com a nossa comunidade Canção Nova, né? Que foi bispo aqui da Diocese de Lorena e é bispo emérito da Diocese de Taubaté. Vemos aí Dom Raimundo Damasceno, né, cardeal arcebispo de Aparecida, quando fez o acolhimento, né, vamos dizer assim, do Papa Francisco. São algumas das imagens, eu dizia das imagens que o Vaticano liberou ontem, do primeiro dia, né, que mostraram ali imagens de dentro do Papa Móvel e todo aquele encontro do Papa com o povo. Foram imagens maravilhosas que nós podemos acompanhar. E agora essas imagens já da Basílica de Aparecida. E eu queria dizer da alegria, né? Quando o Papa falou na homilia hoje da alegria, ele dizia assim: o cristão não pode ser pessimista, não pode ter uma cara de quem permanece num constante estado de luto. É isso que a gente sempre fala também dessa alegria dele, ele está sempre realmente... o nosso Papa hoje assim, é muito coerente, né, com aquilo que ele prega, aquilo que ele vive, né? Então ele fala da alegria, a gente vê isso mesmo, ele não se ele ouro e prata não tem, só tem Jesus Cristo, então se é uma coisa boa, ele está sempre rindo mesmo, está sempre feliz, e é isso, eu acho que é uma lição para nós, né, que somos missionários, que estamos envolvidos no serviço da igreja, de estar sempre imbuídos dessa alegria, né, dessa felicidade de servir a Cristo. Então eu também, se eu estou passando a Cristo, eu também tenho que ser feliz. Eu acho que realmente, mais do que escritos, os gestos dele nos falam e nos mostram o caminho de como a gente vai sempre se revendo, né? Porque ele realmente é um luzeiro ali para a gente se inspirar e caminhar. É o momento que a gente está relembrando aí que ele recebendo a imagem de Aparecida. Professor Lino, o professor Felipe quer falar antes algo? Pois não. Eu queria dizer o seguinte, tudo isso eu acho muito importante porque a igreja vai sofrer um realinhamento. Né? Porque o Papa é o Papa, né? O Papa é o vigário de Cristo na Terra, né? Então essa simplicidade dele, essa humildade dele, essa bondade dele, essa mansidão, tudo isso que a gente viu aí, tem visto, isso vai realinhar a igreja no Brasil. Isso vai ser muito bom. E não só no Brasil, como no mundo, né?
Esses dias ele dizia uma coisa, que ele não se sente muito bem quando ele vê um padre num carro muito luxuoso, né? Agora ele deu o exemplo, né? Foi lá e entrou, certamente ali havia um carro mais de luxo para ele entrar. Normalmente aqui são aqueles carros pretos, né? Não, com vidro blindado e tal, e nem vidro não deixou fechar. Aliás, hoje cedo, quando ele saiu do Sumaré no Rio, saiu de novo com o vidro aberto e mais uma vez o carro, num determinado momento, teve lá o assédio das pessoas na rua. E me impressionou que os seguranças ficaram desesperados. Literalmente desesperado. E o único que não estava preocupado era ele. Quer dizer, o único que podia sofrer um atentado, alguma coisa, era ele. Quer dizer, a tranquilidade dele em Deus, isso mostra a figura de um homem santo. Porque só um santo tem essa tranquilidade, certo, Lino? Num momento desse de tensão, de dificuldade, num país estranho, ele como Papa novo, não tem nem um ano de Papa, 5, 6 meses. Não é? É uma coisa que eu queria destacar aqui nessa conversa nossa, sabe, Lino? Eu estou muito feliz, muito impressionado com a quantidade de papas santos que Deus tem nos dado. Porque quem conhece a história da igreja sabe que nós tivemos no passado papas que não foram tão santos. E não quero aqui julgar, porque isso depende da época de cada um, do contexto social, político, econômico que cada papa viveu. Não é fácil, nem podemos fazer julgamento. Mas a história faz alguns julgamentos aí, desse tipo. Mas os papas que eu conheci, desde Pio XII, depois João XXIII, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, todos papas santos. Não é possível que essa igreja não se santifique, entende? E o interessante é o seguinte, cada um deles que vem traz uma novidade. Cada um deles era de um jeito. Tem um acréscimo. E agora nós estamos vendo aí 2 que vão ser canonizados. 2 que nós vimos aí, João XXIII, João Paulo II. É uma expectativa até de que seja anunciado aqui no Brasil já, né? Essa possibilidade aí, pelo menos estão se especulando, de que seja anunciado aqui no Brasil a data, né, da canonização dos 2. Se houve até, pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui, mas estão falando até de 8 de dezembro. Né? Não, pode ser, porque é para esse ano, né? Exatamente. Então, eu penso que a santidade desses homens, sabe, há de repercutir na igreja, fazer a igreja se realinhar por esse caminho, pelo caminho da santidade. Carla. E falando de santos, nós temos uma matéria também que fala dos beatos e santos aqui do Brasil, um pouquinho da história de cada um. Vamos acompanhar. A meta de todo católico é chegar à santidade. E Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, é um exemplo para todos nós. Estamos aqui na casa onde nasceu o primeiro santo do Brasil. Frei Galvão foi canonizado em 2007. O milagre que o levou à santidade foi o êxito da gravidez de risco de uma mulher que já havia sofrido 3 abortos. Em Guaratinguetá, foi criado em 2010 o Santuário em Devoção ao Santo Brasileiro. Este sacerdote relata que após este fato, o número de peregrinos aumentou. Então os peregrinos vêm em busca desse encontrar-se com Cristo. Então são vários testemunhos, né, de fé das pessoas aqui. O padre destaca o que mais os devotos procuram no santuário. São as pílulas de Frei Galvão, né? Que Frei Galvão é conhecido pelas pílulas, pelo milagre que ele realizou através das pílulas. Santo é alguém que tem o nome incluído na lista oficial, ou seja, o cânone da Igreja Católica. Já beato é o reconhecimento da Igreja de que aquela pessoa está no paraíso, podendo interceder por aqueles que recorrem a ela. O Brasil é denominado Terra de Santa Cruz desde a sua criação. E durante toda a sua história, sempre teve aflorada a sua ligação com a Igreja Católica. Exemplos de vida como o de Frei Galvão mostram que é possível a todo fiel chegar à santidade. Essa jovem, com 18 anos, está de malas prontas para a Jornada Mundial da Juventude em julho, no Rio de Janeiro. Para ela, santidade é... Acredito que seja a dedicação às coisas de Deus. A gente visa hoje o jovem que tem esse ardor, que é da natureza do jovem, se despertar, conhecer a igreja, amar a igreja, é isso. É se doar totalmente a Deus e aos seus projetos, independente do que Deus tenha planejado, porque a gente sabe que Deus tem o melhor para nós. Não há registros de quantos processos de reconhecimento de santidade estão em andamento, já que as 258 dioceses do Brasil são responsáveis pelos seus.
A estimativa é de que há cerca de 70 causas em andamento. E a mais recente foi essa que a gente teve aí, né, da Inha Chica, que foi beatificada. E com certeza, né, tem vários beatos pelo Brasil. E onde a gente anda, a gente tem uns que a gente nem sabe, fica conhecendo só por alguns lugares. Inclusive, o Santuário Nacional tem o Padre Servo de Deus, Vitor de Almeida. Hoje não foi impossível não lembrar do Padre Vitor na hora da consagração à Nossa Senhora Aparecida, né? Aquela música que canta ali no final, a gente lembra daquela voz rouca do Padre Vitor. São 15 horas. Né? Via rádio, até eu, viu, Oswaldo? Até eu que sou mais novinha. Mas foi realmente bem lembrado do Padre Vitor, né? São muitos mesmo, graças a Deus, não só papas, mas nós temos tido vários santos por aí também, né, professor? A igreja hoje nos motiva cada vez mais, eu acho, a buscar esse caminho, essa via de santidade, de uma vida mais austera. O professor Lino conheceu bem o Padre Vitor porque era ali da mesma época, ali em Aparecida, né? Eu me lembro, numa época de bastante contestação, uma vez houve uma missa que ele presidiu para o seminarista, era um grupo bastante crítico, mas não conseguiu dizer um A contra o Padre, ficaram encantados com a figura dele. E ele tinha esta grande capacidade da comunicação, e da comunicação simples, mas profunda. Eu tive uma incumbência, nestes meses, terminei ontem à noite, de traduzir um texto longo de 150 páginas, que é o comentário ao Evangelho de São João, do Padre Vitor. Olha, mereceria ser publicado. Ele preparava muito bem e procurava até o significado original dos termos em hebraico, em aramaico, em grego, em latim. Era muito atualizado. E para mim foi um banho nestes dias no Evangelho de João. Nunca gostei tanto do Evangelho de João como estes dias que fui obrigado a traduzir o texto dele. Eu penso que quando este texto será disponibilizado, será um enriquecimento de alguém que fala depois da morte. Quem sabe, este mistério da morte, às vezes, nos faz conhecer as pessoas melhor de como as conhecemos em vida. E acredito que o Padre Vitor é uma destas pessoas extraordinárias. Eu queria lembrar aos nossos amigos que estão acompanhando que a qualquer momento nós deveremos ter imagens já do Papa em São José dos Campos, porque já vai fazendo aí 30 minutos do seu, né? Olha lá. Poxa, parece que eu estava vendo, mas não estava, viu, gente? Que comunhão, Oswaldo. É a imagem já do helicóptero no aeroporto ali em São José dos Campos, onde ele deve pegar o avião de volta ao Rio de Janeiro, o avião da Força Aérea, um Embraer 190, né, que é o avião. E é um avião até um pouco maior, porque se fosse um avião menor, se não fosse a comitiva, quem sabe, do Papa, talvez ele pudesse ter descido em Guaratinguetá, que tem um aeroporto também, mas precisaria que a aeronave fosse um pouco menor. Por isso, essa necessidade de se deslocar. São José dos Campos, um aeroporto maior, para poder fazer esse voo. Enquanto a gente aguarda aí novas imagens ali de São José, eu queria que o professor Lino falasse um pouco para a gente também dessa ligação dos papas. É o terceiro papa que fica no Colégio São Bom Jesus, onde o senhor foi reitor. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e até dessa opção do Papa Francisco de um quarto bastante... e de coisas bem simples, né? Alimentação e mesmo o local onde ele foi descansar ali depois. Nós lembramos a vinda de João Paulo II. Aqui eu cheguei só o ano seguinte, mas visitei várias vezes o quarto. Era o quarto do Papa. Aliás, o arcebispo da época, Dom Geraldo Penido, dizia: aquele foi o meu quarto, onde eu dormi muito tempo. O Papa passou meia hora, virou o quarto do Papa. Mas foi o momento em que ele consagrou a Basílica. E era o ano antes do atentado. Ele, nem 60 anos tinha, com toda a vitalidade, e não havia aquele medo que hoje nós estamos tendo. Pode acontecer o atentado, até os acontecimentos, atos de violência dos últimos dias, acho que deixaram
as autoridades preocupadas para garantir a segurança do Papa. Sim, sim. Mas, vamos dizer, ele abriu e me lembrou um padre salesiano que me comentava isso logo depois da visita do Papa. Eu ainda não estava no Brasil. Disse, foi uma grande missão para o Brasil. Graças ao meio de comunicação, esta visita de João Paulo, e aliás, o canto do querido João de Deus, né? Talvez foi o canto que mais pegou até hoje, pelo menos os que acompanharam. E até ainda canto da torcida do Fluminense, né? Estamos vendo a imagem agora. Enquanto a gente conversa ali, nós estamos com a imagem de São José dos Campos, onde a aeronave, né, o helicóptero com o Papa Francisco chega neste momento para então embarcar num avião rumo ao Rio de Janeiro. A gente vai acompanhando a imagem e vamos conversando. Desculpa, professor, pode... Oswaldo, Fala, professor. A gente aproveitar essa chegada do Papa a São José para dizer o seguinte, como é importante a gente ter uma televisão que é full time da igreja, né? Tempo integral da igreja, quer dizer, a Canção Nova está acompanhando esse homem de Deus em todos os instantes. O avião desce, o avião sobe, ele muda de avião, muda de carro, não entra um comercial no meio atrapalhando a transmissão. Quer dizer, isso eu quero destacar para todas as pessoas que contribuem com a Canção Nova. Eu nem quero pedir mais para contribuir mais, eu quero aqui mostrar para eles. Porque a gente faz as coisas quando a gente tem motivação, não é? Olha lá, a Canção Nova mostrando direito, sabe, minuto a minuto, quer dizer, então a pessoa que contribui com a Canção Nova, ela sentir nessa hora a importância da contribuição, a gratificação, né, da contribuição dela com a Canção Nova. Você está vendo aí, né, a Canção Nova devolver para você, né, em forma de imagem, de coisas, né? Será que todas as televisões estão mostrando isso, Lino? Mas eu faço uma outra consideração complementar, confirmando o que o senhor está dizendo. As outras televisões estão preocupadas em perder a audiência. Então, estou dando um espaço significativo à visita do Papa Francisco. Por causa do Ibope. Para não perder a audiência, porque senão todo mundo iria nas TVs católicas. E não só a imagem, né, que o sócio e todos os telespectadores podem acompanhar do Papa, mas também informações qualificadas. A gente poder estar aqui conversando com os professores Felipe Aquino e Lino Rampazzo, que são pessoas que de fato conhecem a igreja e podem levar informações precisas, né? O que infelizmente em outros canais nem sempre é possível. E eu tenho assim a satisfação de estar com os dois aqui, porque fiz programa com os dois. Programas no estilo Pergunte e Responderemos, com o professor Lino Rampazzo, um pouco antes, e depois com o professor Felipe Aquino no mesmo estilo, na rádio Canção Nova, depois indo para a televisão Canção Nova. Então, Oswaldo, é uma graça que a Canção Nova oferece para o Brasil. Tanto o Lino quanto eu sentimos a mesma alegria, porque quanto tempo nós trabalhamos com vocês dois, tanto com a Carla, nos trocando ideia e outros programas, com você, no jornalismo, desde o tempo que havia só a rádio, né? Então, desde o tempo que a gente via lauda, né, Jota? É recíproca essa alegria, essa convivência, né? Eu fico muito feliz, gosto muito de vocês. Muito bem, nós estamos acompanhando aí ao vivo nessas imagens direto de São José dos Campos. Oswaldo, eu queria aproveitar essas imagens assim, tão simples, mas ao mesmo tempo tão significativas, para dizer o seguinte, né? Nessa leitura desses acontecimentos que eu falava, que é importante a gente fazer nesses dias, sabe? Esse Papa está fazendo uma catequese mais por imagem do que por palavras, certo, Lino? E é importante a imagem ser mostrada, porque na imagem você vê os sinais que ele vai dando, né? De simplicidade, de bondade, de humildade, de desapego, né? Agora, passando para as palavras, sim, como ele toca muito a linguagem do coração. Sim. E voltando a primeiro discurso oficial com as autoridades, com muita delicadeza, ele quer bater no coração. Que coisa mais coração linda. De cada brasileiro, pedindo para ser acolhido. Quem é que não fica comovido?
Ou depois, quando ele fala, os jovens, os filhos, são as meninas dos nossos olhos, e são a janela do futuro. São esta expressão que todo mundo entende e passa pela linguagem do coração, que no fundo é a linguagem mais profunda, porque Deus é amor. Eu penso que o mais importante de tudo, Lino, é o que vai ficar para os jovens. Porque a jornada está só começando, né? Sim. Ele não pôde ainda ter um... Ele não esteve na jornada ainda, né? Ainda não. Então eu penso que quem mais vai ser beneficiado com essa catequese silenciosa, né? E de sinais dele vai ser a juventude. Na parte da manhã, quando ele chegou ali em São José, havia um grande número de populares, né, no alambrado ali ao lado do aeroporto. Vamos ver se a imagem vai mostrar agora se repete essa situação neste momento, né? Dos moradores, assim, à distância, ele mais uma vez cumprimenta à distância os populares que estão ali ao lado. Pelo jeito ele está indo até lá. Olha só. Ele passou falando da em escada. Gestos, né, professores? Falando em gesto, ele que já tinha visto isso hoje cedo, né? Que aquelas pessoas, olha lá. Que maravilha, né? A gente podendo registrar indo agora na grama, né, molhada de São José dos Campos, saindo da parte... Eu gostaria de lembrar nesse momento uma frase que ele disse aos padres na quinta-feira santa de manhã. O pastor tem que sentir o cheiro das ovelhas. Vocês que são professores, sentem cheiro de aluno, né? E tem sala de aula, tem cheiro também, os pais né? têm que sentir o cheiro dos filhos. E daí para verdade. frente. Olha lá, está se aproximando. Que alegria para esses moradores de São José dos Campos. Vão ser brindados, Isso né? Impagável, né? Impagável, sem dúvida nenhuma. Imagina. Acho que e aquele alambrado isso, né? que não permite, às vezes, talvez um contato, né? Um toque ali, porque o dedinho, é bem pequenininho o espaço, né, do alambrado. Mas ele vai ali e percorre, né, esse alambrado neste momento. Uma outra coisa que salta aos olhos neste momento é o seguinte: a gente vê, Lino, a falta de líderes que existe hoje no mundo, a falta de estadistas realmente, homens que não vivem para si, vivem para os outros, vivem para a humanidade, que são estadistas, né? Quer dizer, um homem que esquece dele, esquece da vida dele, e a gente mostra como o povo está sedento disso, Oswaldo. Ele chegou num lugar que nem imagem foi. Faltam líderes no mundo hoje, líderes. Né? Faltam modelos. E quando se fala de juventude, isso é fundamental, porque o jovem precisa de modelo. E quem são os modelos para esses jovens? Alguém fez um relato hoje, nesses dias, né? Além do Papa Francisco, quem que pode ser colocado como modelo? Talvez só o sul-africano lá, Nelson Mandela, que está já quase indo, né? Quase falecendo. Que foi assassinado, era uma outra referência muito interessante. O Gandhi, sim. O Gandhi. E hoje, ficamos órfãos. Por isso que... Essa é uma reflexão muito boa. E o Lino, que é da área de humanas, que não é o meu caso, sou mais das exatas, mas, Lino, eu sinto hoje uma importância fundamental, porque o mundo sem líderes é um mundo perigoso. É como uma família que não tem... aquela menininha ganhou o dia, professor, desculpa. Não, pode interromper ganhou a vida, né? Ganhou o dia não, aquela dali ganhou... Olha só, está voltando com o Papa. Com que beleza, né? Mas o senhor dizia justamente que a falta de líderes é perigosa. O mundo sem líder é uma coisa perigosa. Quando a gente estuda um pouco da história da humanidade, não só a história da igreja, você vê, nós tivemos, por exemplo, uma guerra mundial, a segunda, sobretudo, que foi terrível. Se nós não tivéssemos grandes líderes ali, como Churchill, que salvasse, claro que não foi sozinho, mas que liderasse um Ocidente, sabe? O mundo podia ter uma catástrofe muito maior do que foi. Com certeza. E hoje a gente percebe, quando o Papa fala dessa globalização da indiferença, né? O que ele quer dizer? O mundo está vivendo um individualismo, um hedonismo assim tão perigoso, que é preciso um líder como o Papa para dizer: não, gente, o caminho não é por aí. Esse caminho nós vamos perder a paz, a vida, a alegria. Hoje eu comentava cedo pela Rádio Canção Nova que o Papa parece não ter pressa, né?
Ele não está preocupado em atrasar a sua agenda no Rio de Janeiro, né? Nós falamos das crianças lá, com o celular na mão, tirando foto. Ah, nem não, né? Até nós que somos mais bobinhos também estaríamos ali Eles dão registrando, gente, né? gente. A menininha tem quantos anos ali? Uns 6, 5 ou 7 6 anos no máximo. E já ali registrando, né? Tudo que possível, e depois vai tuitar, vai pôr no Facebook, com certeza. No Instagram. E vai, sim. Olha lá, o vento forte em São José dos Campos, né? Já de novo ali. Agora o Papa finalmente sobe na aeronave que o vai transportar de volta ao Rio de Janeiro, onde ele ficará até a sua ida de volta a Roma no próximo domingo. Então, tivemos aí, vamos continuar acompanhando as imagens, né? Até o avião subir em São José dos Campos. Até chegar ao Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro. Deve ser o quê? Uma meia hora, 40 minutos no máximo. Bem, hoje cedo durou até um pouquinho mais, o tempo estava bastante ruim, né? Ele acabou levando um pouco mais de tempo na manhã de hoje por causa da chuva, né? Mas não deve ser, é o tempo de subir a aeronave, ficar alinhar e depois ter que descer de novo. É bem rápido. Não dá nem para ir muito... Outra coisa que vendo essa repercussão toda aí, me faz lembrar uma frase que ele falou esses dias, né? Esses dias ele falava um pouco da importância da autoridade, né? E ele fala curto e rápido, né? Mas ele dá uma mensagem com poucas palavras, ele dizia que a gente tem que prestar muita atenção na autoridade, porque toda autoridade primeiro vem de Deus. Nós sabemos disso, né? Jesus falou para Pilatos, mas ele fala, vem para a pessoa estar a serviço do bem comum. Sim. Não está a serviço de si mesmo, nem de um pequeno grupo, mas está a serviço do bem comum de todos, né? Mas que isso também é uma lição muito grande para todos que exercem autoridade. Eu não estou falando aqui só para as autoridades constituídas, mas qualquer um de nós que é pai, que é professor, se a gente tem alguma autoridade, por menor que seja, a gente tem que ter esse pensamento. É para servir o bem comum. Senão a gente desvirtua o próprio sentido da autoridade. Nós temos pouco tempo, né? Não sei se a produção, se a gente tem tempo suficiente de ver a matéria sobre o Hospital São Francisco. Seria interessante se a gente conseguisse olhar um pouco para a próxima agenda do Papa. A gente, se o avião for subir, a gente coloca o quadradinho do lado ali, ou vice-versa. Mas vamos então conferir essa matéria e conhecer um pouquinho o Hospital São Francisco, onde o Papa estará hoje a partir das 6h30 da tarde. Um mal que atinge 180 milhões de pessoas no mundo. Só o crack, a maior preocupação das autoridades, afeta 3% dos brasileiros. No Rio, a estimativa é que 6 mil pessoas sejam usuárias da droga. A droga ela atinge a qualquer pessoa em qualquer situação. A visita do Papa Francisco a este hospital na zona norte do Rio marcará um novo tempo para o tratamento de dependentes químicos no estado. Batizado de PAI, o Polo de Atenção Integral à Saúde Mental terá 70 leitos. O paciente ele vai chegar num primeiro momento, ele vai ser atendido num processo agudo que ele tiver e até de 3 dias, e no segundo momento ele vai ser internado de 30 a 60 dias, podendo se estender até 60 dias. O Santo Padre será recebido em uma praça dentro do hospital. O local vai se chamar Memorial do Papa. Aqui, Francisco vai se encontrar com ex-usuários de droga em tratamento. Na Assembleia estarão pessoas que se recuperaram das drogas, pessoas que estão num processo de recuperação, para que o Papa também possa ir ao encontro deles e eles poderem receber a bênção do Papa, significando todos aqueles que estão aqui no nosso complexo hospitalar. No roteiro da visita do Papa ao hospital está esta capela. Aqui o Santo Padre vai se reunir por cerca de 10 minutos com membros da ordem que administram um local. Frades e freiras da nossa Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, na sua grande maioria atuam dentro de comunidades terapêuticas e a outra parte dentro de hospitais. A organização do dia mais importante da história do local está por conta de Frei Paulo. Com 30 anos, o jovem diretor do hospital esbanja tranquilidade. A visita do Sumo Pontífice será a confirmação dos desejos de Deus para ele. Estar aqui nesse hospital onde o Papa vem, juntamente com toda a nossa fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, é uma confirmação do nosso carisma, que temos que avançar mesmo nesse caminho que percorremos até agora, servindo os doentes.
Então não perca, hein? 6h30 da tarde, ele vai fazer essa inauguração dessa ala no Hospital São Francisco e fará um discurso, certamente vai tocar nessa questão delicada da questão das drogas. É uma questão que a gente tem que enfrentar aqui no Brasil também, né, professor Felipe? Com certeza. Não tenha dúvida. Hoje é um dos maiores flagelos da juventude. E é um problema, Oswaldo, tão grande, que não dispensa a ajuda de ninguém. Porque não adianta a gente pensar que o governo vai resolver sozinho, ou que a igreja vai resolver sozinho, a sociedade tem que ser uma... É um trabalho conjunto, tem né? que ser uma frente ampla, porque a gente sabe que com a questão, por exemplo, agora do crack, que facilitou muito a disseminação da droga de maneira mais barata e mais perigosa, não é? Então, isso hoje tende a ser realmente uma epidemia desoladora. Nós vamos também acompanhar a imagem do Twitter. O Papa tuitou agora em Aparecida, né? Vai ficar na história também, o Twitter do Papa em Aparecida. A gente tem imagem para a gente poder acompanhar com os nossos amigos esse Twitter do Papa lá. Intervalo de almoço, né? Exatamente. É o último aquele ali, né? Jovens, não esqueçam jamais a Virgem Maria é a vossa mãe e é com a sua ajuda que podemos permanecer fiéis a Jesus. É isso aí. A Carla enxergou melhor, eu estou com a vista um pouquinho pior do que a da Carla, né? A minha de longe é ótima. Então esse foi o Twitter do Papa Francisco. Quem tem Twitter, retuita aí, para que todo mundo possa acompanhar. Mas a gente já está aqui quase chegando ao final desse nosso horário. Nós só vamos aguardar o Papa Francisco subir em direção ao Rio de Janeiro e vamos encerrar esse nosso bate-papo. A gente vê que a aeronave ainda está em solo de São José dos Campos, né? Depois nós vamos voltar às 5h15 da tarde. 5h15 da tarde. É um intervalo muito curto. Muito curto, e nós já estaremos de novo acompanhando a chegada do Papa no Rio de Janeiro e toda a programação do restante do dia. Mas eu já queria, né, Carla, convidar aqui o professor Felipe, o professor Lino Rampazzo, para reforçarem aí algo que de repente escapou dessa programação de hoje do Papa Francisco aqui no Vale do Paraíba, em Aparecida e também em São José dos Campos. Não sei se dá para continuar o que tínhamos começado. Falamos dos 3 papas que vieram aqui, depois ficamos com João Paulo II apenas. Mas a 4ª conferência do Episcopado Latino-Americano aconteceu em Santo Domingo, em 1992. Daí o Papa estava com idade e tudo, esperara, faleceu, veio o novo Papa e se discutia onde vai ser a 5ª conferência. Vai ser na Argentina ou vai ser no Chile? E Bento XVI escolheu o Brasil e um santuário mariano. Então, uma estratégia, se podemos chamar assim, importante valorizar o país mais católico da América Latina, e a figura de Nossa Senhora é muito importante. E ele fez questão de definir bem o tema discípulos e missionários, que no fundo continua até hoje, até com esta jornada da juventude, Jornada Mundial da Juventude. E depois nós temos o Papa Francisco, aliás, antes o Bento XVI, que escolhe o Brasil, Rio de Janeiro, como sede da Jornada Mundial da Juventude. Por que não lembrar que o Dom Eduardo Pinheiro, bispo encarregado da Pastoral da Juventude da CNBB, salesiano, Campo Grande, quando deu as boas-vindas a Bento XVI em São Paulo, no encontro com os jovens, pediu que o Papa indicasse o Brasil como sucessiva sede da Jornada Mundial. Não foi o Brasil, naquele momento, foi Madrid. Mas depois de Madrid, finalmente, chegou o Brasil. Então, esta continuidade, nós temos uma continuidade e uma descontinuidade, porque cada um é um. Mas uma continuidade, e até como é bonito ver, primeiro gesto que faz o Papa eleito, Francisco, depois de dizer o boa noite aos presentes, pede para rezar pelo Bispo Emérito de Roma. Hoje, na homilia, ele citou Bento XVI. Citou mais uma vez. Então, esta ligação é muito importante. Muito delicada, muito importante. Exatamente, porque
quer a paz para todo mundo, começa a paz em casa. E começa com o seu predecessor. Está dando este exemplo muito bonito. E depois o Papa Francisco, que cumpre esta agenda, já estava determinado que o Papa viesse aqui para a jornada, mas este fora de programa, vamos dizer, chegar em Aparecida, pedir a proteção de Nossa Senhora para este grande evento, que vai ser um evento não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e para, usando a expressão, esta janela do futuro que são os jovens. Professor Oswaldo, você fez uma pergunta e nós deixamos você sem resposta. Você perguntou se o documento de Aparecida podia atingir o mundo, não é? Eu achei muito oportuna a pergunta que você fez. Só que no desdobramento aqui da conversa a gente passou por ela. Veja, na leitura desses acontecimentos, desse último ano, ou 6 meses na igreja, a gente vê esse deslocamento da igreja da Europa para a América, sem nenhum desrespeito nem desprestígio. É um deslocamento, eu diria assim, estratégico de Deus. Isso mostra o quê? Eu penso que isso mostra, Lino, que a América, como você disse no começo, tem 50% dos católicos do mundo. Chegou a hora da América pagar essa conta para Deus. Nós recebemos isso de graça. Os espanhóis que vieram para cá, os portugueses que vieram para cá, católicos, no século XVI, em que pese todas as coisas erradas que possa ter havido na colonização, cravaram aqui a coisa mais importante que foi a nossa fé católica. Eu penso que isso está mostrando que chegou a hora, com a Conferência de Aparecida, com este documento, isso agora se voltar para o mundo. Isso é levado por nós. E nós estamos vendo isso acontecer. Quantas e quantas comunidades de vida hoje estão se voltando para a Europa, que está passando um período de inverno espiritual, certo? Para se ter uma pequena ideia, né? Nós estamos recebendo convites para ir pregar na Europa. Canção Nova, os bispos pedem socorro. Os bispos vêm aqui, o Eto me contava que teve na casa dele agora 3 bispos, um bispo da África, um bispo da Espanha, de Madrid, né? E um bispo da França, de Lourdes, da França, da região de Lourdes, pedindo que a Canção Nova vá montar suas casas lá. Que coisa impressionante, quer dizer, de Madrid, nós recebíamos vocês, italianos, poloneses, e agora a coisa está se invertendo. É uma coisa interessante. Felipe, uns 35 anos atrás, mais ou menos, saiu um livro com este título que me fez muita impressão. Está nascendo a terceira igreja, do ponto de vista geográfico. Sim. Porque a igreja nasceu no Oriente. Jerusalém. E naquela época fazia parte do Império Romano, que estava com 2 pulmões, onde se falava o grego e onde se falava latim. Os primeiros concílios da igreja foram todos do lado oriental. Agora depois geograficamente, de Carlos Magno para frente, mais ou menos, se concentrou na Europa. E agora? Agora é a terceira igreja, naquele que era chamado de terceiro mundo. É a Europa que se estendeu até a América. Aliás, na Europa, nas Américas se falava, calcula-se 2.000 línguas, e hoje são as línguas da Europa. São o espanhol e o português, o inglês, o francês, na América do Norte. Uma Europa estendida, mas também com uma feição bem específica das Américas, particularmente da América Latina. E a África está surpreendendo. A cada dia. Esta é a terceira igreja que está nascendo, esta terceira igreja deu Papa agora. Não é à toa que, eu não sei se foi o Bento XVI ou João Paulo II que disse que a América é o continente da esperança da igreja. João Paulo II. João Paulo II, continente da esperança. Eu vejo, realmente esse profeta tinha profecias muito claras, né? João Paulo II. Bom, o bate-papo, se a gente deixar, os professores nos dispensam. A gente pode sair de fininho, né? Fica só bebendo aqui. Gente, eu queria... A Jornada Mundial da Juventude tem vários patronos, né? São esses modelos que a gente comentou aqui. Um destes modelos é justamente, um desses patronos, é Nossa Senhora Aparecida. Então o Departamento de Jornalismo fez uma matéria especial, contando mais uma vez com detalhes sobre Nossa Senhora Aparecida,
também colocada como patrona da Jornada Mundial da Juventude. Uma presença que atrai quase 11 milhões de pessoas por ano. São romeiros que chegam de várias partes do Brasil. Mãos que se unem diante do mistério. Uns pedem, mas a maioria vem mesmo agradecer as graças recebidas. Gratidão que não mede esforços. Todas as vezes que eu venho aqui, eu não venho para pedir nada. Só agradecer mesmo, de coração. No santuário é fácil encontrar as marcas da fé na intercessão poderosa da Senhora Aparecida. Por aqui, os devotos deixam os sinais de que a Mãe de Jesus, que se apresenta como mãe dos brasileiros, tem cuidado de cada um dos filhos que a ela se confia. A fé na intercessão de Nossa Senhora Aparecida começou pequena, na casa do próprio pescador que encontrou a imagem nas águas do Rio Paraíba, em 1717. A devoção foi crescendo em meio ao povo e se tornando, ainda no século XIX, conhecida em várias partes do país. Esta igreja, hoje conhecida como Basílica Velha, foi construída em 1834 para acolher aos fiéis que vinham atrás da Senhora Aparecida. Mas o amor à Virgem Maria cresceu tanto que a Basílica acabou se tornando pequena. E para se tornar como um coração de mãe que acolhe a todos, o santuário precisou ganhar novas dimensões. Conhecido por pessoas do mundo inteiro, é o segundo maior santuário em dimensão física, depois da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A grandiosidade da construção impressiona quem passa por aqui. Mesmo de longe é possível contemplar a beleza da Casa da Mãe. Mas quando se está dentro da Basílica, o que atrai os olhares é a simplicidade da imagem. O que se vê é uma mãe que quis se assemelhar ao povo brasileiro para ensinar os caminhos da fé. E esta mãe de coração aberto a todos foi escolhida para ser a padroeira da Jornada Mundial da Juventude. Protetora da igreja e das famílias, a Virgem Aparecida é certeza de que o jovem não está sozinho na construção de um lar cristão. E nós temos a imagens ao vivo de São José dos Campos. Carla, taxiando. Taxiando, o avião já está, o Oswaldo gostou, já está taxiando ali no aeroporto, na pista de São José, já pronto para decolar no sentido ao Rio de Janeiro, ou seja, deixando as nossas terras vale-paraibanas. De onde estamos falando, né? De onde sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, e vai passar aqui sobre a gente, daqui uns 10 minutos, 15 minutos mais ou menos. Em direção ao Rio de Janeiro, é onde hoje ele ainda tem um compromisso lá, como a gente já pôde falar, no Hospital São Francisco de Assis, inaugurando uma ala de tratamento para os dependentes químicos. Então está aí já o avião pronto para deixar decolar, né? Carla, uma coisa que a gente percebe vendo todas essas cenas aí, linda, que o Papa Bento XVI realmente não tinha condição de enfrentar uma agenda dessa, não é? Com o frio de hoje, o mais frio depois de 13 anos. Realmente Deus teve misericórdia dele e ele teve razão em realmente pedir a sua renúncia, né? Porque realmente você vê, o Papa eu acho que desde 6 horas da manhã, que esse homem está correndo. Porque para chegar em Aparecida, a hora que ele chegou, que hora chegou em Aparecida? Não, ele saiu do Rio 7h30 da manhã. Então, para chegar lá na base aérea. Ele tem que ter levantado 6 horas da manhã. Ele deixou a residência do Sumaré às 15 para as 8. E ainda vai para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ainda vai ter compromisso, né? Até que horas? 6h30 lá, né? Provavelmente, pelo menos 1 hora ali dentro do hospital. Dizer, então a gente entende realmente por que Bento XVI... Quando perguntaram para o Bento XVI se ele viria ao Brasil, ele disse, o Papa vai ao Brasil. Não disse que era ele. O Papa irá ao Brasil. Está aí o Papa no Brasil. Né? Como foi João Paulo na época de Colônia, né? Na jornada da Alemanha. Então tá lá o avião. Infelizmente a câmera estava num local ali não muito bom, né? Mas neste exato momento o avião da Força Aérea Brasileira decola
de São José dos Campos e aproximadamente aí 30 minutos para que ele possa alcançar o Rio de Janeiro e lá do Rio de Janeiro, então, ir até o Hospital São Francisco. A gente vai fechando aqui, né, Carla, a nossa transmissão, agradecendo, antes de mais nada, dos nossos convidados, né, Carla? E dizendo, o professor Felipe lembrou bem do Papa Bento XVI, que com certeza ele não veio fisicamente, mas é um senhor intercessor do Papa Francisco para essa jornada, Dom Orani visita, disse ontem que ele está acompanhando pelos meios de comunicação. Deve estar mesmo, e rezando e intercedendo muito, mas obrigado. Um Papa já é bom, 2 é melhor ainda. 2 é bom demais. 2 é melhor ainda. Obrigada, professor Felipe, obrigada, professor Lino, por estarem conosco, nos ajudarem nessa cobertura realmente ímpar, né, da TV Canção Nova, que a gente tem levado ao ar e fazendo jus aqui no TV Canção Nova, você mais perto do Papa, né, Oswaldo? Daqui aproximadamente 30 minutos nós estaremos voltando com outras informações, mais um programa Tamo Junto aqui na Canção Nova, né, com as informações já do Papa chegando ao Rio de Janeiro. É claro que se acontecer alguma novidade nesse meio tempo, a gente está de plantão aqui direto para que você fique sempre bem informado. Sempre aqui alguém de plantão para deixar tudo em dia. É isso aí. Grande abraço a todos. Obrigado. Você sócio, mais uma vez, o nosso muito obrigado por tudo. Você torna tudo isso possível. Até mais, se Deus quiser. Até.